Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre um conceito que todo motorista acha que domina, mas que na prática a história é outra. Vamos falar de velocidade compatível e entender o que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito realmente quer dizer com isso. A gente costuma dirigir de olho no velocímetro, né? Se está dentro do limite da placa, a gente pensa, tá tudo certo. Mas a segurança de verdade vai muito além desse número. É uma percepção que o painel do carro, infelizmente, não consegue mostrar. Ok, vamos mergulhar nisso. A base de tudo está lá no Código de Trânsito Brasileiro, mas é no Manual de Fiscalização que os detalhes aparecem, aqueles que fazem a diferença no dia a dia. E a chave para entender tudo isso é a definição oficial de velocidade compatível. E olha só que interessante essa definição. A palavra-chave aqui não é um número, não é andar a 30 por hora. A palavra é efetivamente. Ou seja, o agente de trânsito não precisa de um radar. Ele precisa ver uma ação clara, uma redução de velocidade que não deixe dúvida de que a pessoa ao volante está atenta e tentando evitar um acidente. É uma questão de atitude, não só de matemática. Vamos ver como isso funciona na prática. O nosso primeiro caso é uma das situações mais delicadas e, infelizmente, comuns no trânsito: ultrapassar uma bicicleta. Tá aí o código da infração. A lógica é bem simples. O erro não é ultrapassar o ciclista, claro. O erro grave é passar por ele sem diminuir a velocidade, de um jeito que garanta, sem nenhuma dúvida, a segurança de quem está ali, muito mais vulnerável. E as consequências disso são bem sérias, viu? É uma infração gravíssima. Isso quer dizer multa e 7 pontos na carteira. É o topo da escala. Mas preste atenção nesse detalhe aqui. Neste caso específico, não é considerado crime de trânsito. Guarda essa informação, que ela vai ser importante já já. E aqui, um ponto super importante para a gente não misturar as coisas. Uma coisa é não reduzir a velocidade ao passar pelo ciclista. Outra, completamente diferente, é não manter aquela distância lateral mínima de 1,5 m. São duas infrações distintas e um motorista mais desatento pode acabar cometendo as duas de uma vez. Agora vamos para o segundo caso, o cenário onde a atenção precisa ser redobrada: as proximidades de escolas. Se com o ciclista a responsabilidade já é grande, aqui ela sobe de nível. O enquadramento é o 63941. A lógica é exatamente a mesma que a gente já viu. A lei exige uma redução de velocidade que seja compatível com a segurança, ainda mais numa área cheia de crianças e outros pedestres. E é exatamente aqui que a nossa análise tem uma virada. Olha bem para essa tabela. A gravidade é a mesma. Os pontos também são os mesmos, mas dá uma olhada na última linha. A resposta para pode ser crime muda de não para um sim, bem claro. Pois é, não reduzir a velocidade perto de uma escola e gerar uma situação de perigo pode levar o caso para a esfera criminal, com base no artigo 311. Mas atenção, para essa regra mais rígida ser aplicada, existe uma condição. E este slide mostra exatamente qual é. A via precisa estar sinalizada com uma dessas duas placas. É a presença delas que, digamos assim, ativa essa responsabilidade extra do motorista. Agora, vamos colocar as duas situações lado a lado, porque entender essa diferença é o ponto central de toda a nossa conversa de hoje. Então, vamos resumir a grande lição. Nas duas situações, a infração é gravíssima e a punição administrativa é a mesma, 7 pontos e multa. A diferença brutal está na possibilidade de virar um processo criminal. Perto de um ciclista, é uma infração séria. Perto de uma escola, a mesmíssima atitude pode se tornar um crime de trânsito. Bom, depois dessa comparação toda, vamos só recapitular os pontos essenciais para ninguém mais esquecer, combinado? O que a gente precisa levar daqui? Primeiro, velocidade compatível é sobre reduzir a velocidade de forma visível, não é sobre um número no painel. Segundo, o agente não precisa de radar para constatar essa falta. E terceiro, e o mais importante de tudo, perto de escolas, a mesma falha que seria uma infração gravíssima em outro lugar pode ser considerada crime. A atenção com ciclistas e pedestres não é uma opção, é uma obrigação. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai bem além de leis e de multas. No nosso dia a dia, será que a pressa para chegar alguns segundinhos mais cedo realmente justifica colocar a vida de alguém em risco? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.